e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, não tenha medo. Disse Pedro: se és tu, me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus respondeu: vem. E ele então, e Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. E foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salve. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Um dos exemplos da fé. Quando Jesus ali está andando sobre o mar, Pedro viu que era ele. Depois que eles identificaram que era Jesus, ele criou coragem. E ele tomou o quê? Ele tomou uma decisão. Se realmente é o Senhor, deixa que eu vá ao encontro. E Jesus responde o quê? Vem. Até esse momento, Pedro não estava olhando para a tempestade nem para o vento, o qual a Bíblia diz que o vento era ao contrário. E todo mundo ali estava com ele. Mas quando ele olha para Jesus, que ele fala: permita que eu vá até você. Jesus chama ele desce. A palavra diz que ele desce do barco e anda sobre as águas, igual Jesus estava andando. Mas quando ele, no meio do caminho, ele nota o vento, a tempestade, a palavra fala que ele começa a mudar. Dá para entender por que os discípulos dizem ao Jesus: acrescenta a minha fé? E é algo que nós precisamos todos os dias dizer: ó Senhor Jesus, aumenta a nossa fé, acrescenta a nossa fé, porque a fé, ela vem de Deus. Através das nossas ações, através do nosso querer, a nossa fé ela é aumentada. Seja diante de qual for a tempestade, seja diante de qual for a dificuldade que a igreja passar, que nós passamos, nós temos que perseverar na fé. Temos que cair no versículo de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então essa fé é acrescentada em nossas vidas para o quê? Para nós tomarmos atitude, não retroceder, não desistir, lutar, perseverar, para que a recompensa ela venha sobre nós. Mas quando essa tempestade do vento ele consegue nos tentar nos derrubar, como fez com Pedro, quando ele olhou para o vento e começou a afundar, mas Jesus estava do lado dele. Às vezes está passando no deserto, passando por dificuldade, mas Jesus está ao nosso lado. Ele nunca vai te abandonar. Você pode estar aqui, você pode afastar do Senhor, mas Ele vai estar do teu lado. Se você começar a afundar, se você estender a mão, Jesus Ele vai te socorrer. Glória a Deus. O propósito de Jesus é esse: é salvar você, é tirar você da tempestade, tirar você do sufoco do deserto. Nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Então, quando nós tomamos atitude, mesmo no sofrimento,
Se você retroceder, você parar, e você desistir, não tem como Deus fazer nada. Não tem como. Se Pedro logo já sai do barco e ele descia, ele já percebe o vento. Será que daria tempo de Jesus chegar e socorrer? Mas quando ele chega perto de Jesus, e ele vê o perigo contrário e começa a cuidar, Jesus socorre ele. E assim é a nossa vida, na minha vida, na sua vida. Não importa o que você está passando, Jesus está ao teu lado, ele vai socorrer. Usa a tua fé. Nós temos que ter a nossa fé acrescentada. Não só em um dia, não só em um propósito, mas todos os propósitos que Deus tem na nossa vida. Todos os dias, nós precisamos que a nossa fé seja aumentada. Porque todos os dias nós vamos passar por provações. Todo dia. Nós seremos aprovados e aprovados. Ou melhor, até mesmo lapidado. Um diamante. Um ouro, seremos provados. Se for necessário, nós vamos passar pelo fogo para ser purificados, ser provados diante de Deus. Então, nós precisamos alcançar essa fé. Uma fé que não é fé para existir. Uma fé que não é fé para parar, não é uma fé que é para retroceder, mas sim uma fé para avançar. Para que nós possamos ver os resultados de Deus sobre nossas vidas. Amém? Abraão, a palavra fala que ele ouviu Deus falar com ele: sai dessa terra e vai para uma terra que eu vou por aí. Uma terra que manda leite e mel. Ele saiu pela fé. Quando eu não tinha, Deus não falou para ele que ele já ia automaticamente sair da casa do pai dele e já ia entrar numa terra que manda leite e mel. Veja o processo dele de trabalhar com Deus, do qual ele passou. Para chegar onde ele chegou, que a palavra fala no Novo Testamento que ele é o pai da nossa fé, né? O pai da terra, não o pai da nossa fé, mas o processo que ele passou. Enfrentar a guerra, batalha, enfrentar o Egito, para Deus, 100 anos aí, de promessa sobre a vida dele. O que é importante na nossa vida, nós mantemos a nossa fé em Jesus. Uma fé que chega a aproximar de Jesus. Quanto mais nós se aproximar de Jesus, Ele vai estar cuidando de você. Ele vai estar cuidando da tua casa, da tua família. Ele vai estar cuidando dos teus bens. Então, nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. A salvação, ela já é garantida. Porque a palavra fala que Jesus ele veio e fez o sacrifício para salvar. Há um processo também da salvação. Nós temos que lutar muito dia. Mas a salvação, através do sacrifício de Jesus, nós temos ela de graça. Favor imerecido. Ela fala que nós somos instituídos da glória de Deus, mas através do sacrifício de Jesus, nós somos restituídos. No livro de João fala o quê? Que nós somos ramos, somos ligados, enxergados em Jesus, que é a videira verdadeira. Então, no livro de Romanos fala que nós somos herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Temos a herança, por herança, através de Jesus. Tudo que você precisa, de tudo que você necessita, a palavra fala que ela já é entregada a nós, através de Jesus.
Colossenses capítulo 2, diz assim que todas as bênçãos celestiais reservadas para os salvos. Nós temos por direito todas as bênçãos celestiais. Já está reservada aqui para vocês. E ninguém vai tomar. Através de Jesus, ninguém vai tomar. Ele veio restaurar o reino de Deus, entregar ao Pai. Ele vai unificar o reino de Deus e vai entregar ao Pai. Mas devido às provações, com qual a nossa forma adâmica que passa sobre a terra, o que nos separa de Deus é o nosso corpo, o que faz separação de nós a Deus é a nossa carne. Paulo diz que há uma luta constante entre a carne e o espírito. Jesus diz que o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Então o que separa nós de Deus é o nosso corpo carnal. Mas Paulo vem dizer que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando nós zelamos pelo templo do Espírito Santo, nós temos comunhão com Deus. Nós temos comunhão com Deus, nós temos herança de Deus. Nós temos direito da herança de Deus. Nós somos herdeiros por direito, porque teve um preço alto, um preço de sangue, um preço qual ninguém pôde pagar, somente Jesus. A igreja é poderosa na terra. Embora os filhos de Deus hoje não conseguem entender, não conseguem acreditar e ver quão grande e poderosa é o corpo de Deus, o povo escolhido, os filhos e filhas do Altíssimo. Através de Jesus Cristo nós somos herdeiros do reino de Deus. O desejo ardente de nós fazermos a obra de pregar o Evangelho de Jesus, Jesus já implantou em meu coração, no meu coração. As coisas implantaram em mim. Provavelmente o amor de Jesus está implantado em meu coração. Embora que muitos de hoje acontece ao contrário. Ao contrário, em vez de ter amor, não tem amor. O amor de muitos se esfriarão. O livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, que virão dias difíceis e tenebrosos, que o amor de muitos se esfriarão. E muitos sentirão coceira nos ouvidos, de não ouvir a sã palavra de Deus, a sã doutrina de Deus. Nós só vamos descobrir os benefícios do reino de Deus, do reino de Jesus, quando nós entendemos que nós temos um corpo pecador, um corpo adâmico, mas nós temos o Espírito de Deus que mora dentro de nós, que nos dá a capacidade, que nos dá a força, que nos dá a fé, que aumenta a nossa fé, para que nós conseguimos fazer separação da nossa carne com o nosso corpo, com o Espírito de Deus. Ao contrário, não fazer separação, mas sim fazer o quê? Uma aliança, uma intimidade. Paulo diz que o nosso corpo separa nós de Deus, porque nós estamos no corpo pecador. O único que separa nós de Deus é o nosso corpo, é o nosso desejo carnais. Mas quando nós cuidamos do templo do Espírito Santo, quando nós tomamos a decisão de nós se prepararmos, se posicionarmos como filho e filha de Deus, nós descobrimos o reino de Deus e se aproximamos de Jesus, nós se aproximamos da herança de Deus. Herança essa que não só vai ter resultado lá na glória, mas vai ter resultado aqui na terra. Já que a palavra diz que nós temos o direito de desfrutar de todo o bem dessa terra.
seja em parte financeira, como em parte sentimental, seja em parte de saúde. Deus ele vai trabalhar em todas as áreas da minha vida e da tua vida. Ele vai cuidar de você. Quando nós não fazemos separação, quando nós separamos nossa vida carnal e dedicamos a cuidar do tempo do Espírito Santo, cuidar da nossa vida espiritual, se aproximar mais de Deus através da oração, porque nós temos esse direito. A palavra diz que quando Jesus foi crucificado, o véu foi rasgado. Antes o sacerdote precisava erguer, ir até o templo, interceder pela tua vida, interceder pelas vidas de Israel, do povo de Israel, interceder contra o pecado, vários tipos de pecado, mas através de Jesus Cristo foi rasgado o véu e nós temos acesso direto com o trono de Deus. Os benefícios do reino de Deus está em prol da igreja de Cristo. A igreja tem que entender que ela é poderosa em Cristo Jesus. Ela tem um livre acesso completamente liberado para se aproximar de Deus. A qualquer momento, e aonde for e aonde você estiver, você tem essa liberdade espiritual através do sacrifício. Então, quando nós passamos por provações, quando algo vem com força contra a nossa vida, nós temos que lembrar disso. Nós temos que lembrar do sacrifício de Jesus, nós temos que lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Daquilo que ninguém pôde fazer, somente Jesus fez. É o único que pode socorrer você é Jesus. O direito, eu e você somos presos. Ele disse que, Pai, esse filho de Deus jamais morrerá. Está na presença de Deus, sai da presença de Deus, acontece algo. No meu conceito, às vezes a pessoa diz assim, a pessoa saiu fora da igreja, está fora da igreja, acontece um acidente, é morte. Perdeu a salvação. No meu conceito, pela palavra, a direção da palavra, o meu conceito, eu não acredito. Pode ter os preços, sim, vai ter, porque toda atitude do nosso ser humano tem preço. Gera um boleto lá para Deus, né? Gera uma fatura, vamos dizer assim. Mas Jesus ele diz a todo aquele que foi comigo, jamais seja convocado. Então, se ele vai perder, quem é eu para dizer que o irmão saiu da presença de Deus, morreu e veio a salvação? Quem viu o sacrifício do céu? Né? Quem que deu o sangue, a vida dele, em troco de mim e de você? Na visão da palavra, nós temos que dar para entender que para tudo, para Deus, Deus jamais deixa algo jogado ao reino. Então, se ele tem propósito na vida, mesmo se a pessoa partir daqui, esse propósito Jesus vai tomar com ele. Por que eu digo isso? Porque às vezes pode gerar um tempo, durante um acidente, ou durante seja qual for o tipo de morte, há um pensamento. E se esse que sofreu o acidente era filho de Deus, estava na presença de Deus, se na hora bater um arrependimento, na hora de pedir perdão, a palavra diz no livro de João, capítulo 2, versículo 2, que nós temos um advogado, e esse advogado é o fiel, é o Filho de Deus Todo-Poderoso, aquele que está pronto para nos perdoar. Ele é nosso advogado. Ele sim pode
naquele momento a pessoa se arrependeu ou se arrepende. Às vezes a pessoa fala morte instantânea, mas segundo a medicina, o cérebro só se for arrancado. Se ele for arrancado durante o acidente, ele sim, então a morte cerebral, ele se contamina. Mas outra morte que não seja de morte cerebral, o cérebro ainda ele está consciente. Desde que a pessoa morre. Quem garante que essa pessoa não pode se arrepender? Pode ser que está sendo seguido. Bate o arrependimento, Jesus está ali. Então, jamais Deus vai te abandonar, jamais Jesus vai te abandonar. Seja o povo, o amor de Deus, Jesus não abandona. Jesus ele não vai abandonar os seus escolhidos. Ele não vai abandonar. É nós que abandonamos. Nós que se afastamos, nós que rejeitamos, mas Ele não rejeita ninguém. Isso traz salvação. Para as demais operação sobre o ministério qual entrega de Jesus a vocês. Vai ver os frutos de cada um. A maneira que eu se esforçar é a maneira que Deus vai chegar até mim. A maneira que você se esforçar é a maneira que Deus vai chegar até você. Aleluia, Jesus. A minha entrega para Deus, ela tem resultado quando eu tomo a decisão, quando eu se preocupo em se chegar a Deus. Então, se eu desejo, eu tenho esse desejo, eu quero, eu vou lutar por esse desejo. Eu sei que Deus, Ele vai responder. Não importa o que eu estou passando, o que importa é que eu desejo estar com Jesus e fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Deus ele jamais abre. Então isso acrescenta a nossa fé, né? Porque uns olham e falam assim, fulano não tem jeito, outro não dá, eu vou desistir, vou colocar a mão de Deus. O ser humano ele desiste fácil, mas Deus ele não desiste. Deus ele chega na hora certa, no momento certo. Ele não atrasa nem adianta, ele vai chegar no momento certo. No momento certo, ele vai escancarar a porta. No momento certo, ele vai fazer o milagre acontecer. Você vai ver Deus mover as mãos dele. Aleluia, Jesus. Ele não vai fazer nada escondido a você. Jesus, em frente a Pilatos, ele diz: você não percebe que eu tenho poder para se libertar e para te crucificar? Nenhum poder foi tirado.